Então, boa noite a quem está assistindo, está acompanhando a gente na internet, né? Depois de um mês, mais ou menos, eu volto aqui, volto a pregar aqui na igreja. E eu estou bastante feliz de voltar, né? Eu gosto muito de pregar. Talvez seja uma das coisas que eu mais gosto de fazer, né? E eu tô bastante feliz. Hoje a gente tem um pouco menos de gente aqui, feriado e tal, então algumas coisas mudaram, mas para quem está aqui, boa noite, né? Eu já dei boa noite antes, porque o nosso culto começou antes da transmissão. E para quem está em casa ou em qualquer outro lugar que está assistindo esse vídeo agora ou vai assistir depois no YouTube, boa noite para você também, que o Senhor Deus abençoe você e que a gente consiga prestar o culto ao Senhor essa noite. Peguem suas Bíblias, quem está aí na internet pode pegar suas Bíblias já. Hoje nós vamos expor Romanos 8, 28, então se você está aí online, você pode já compartilhar quem você quiser que assista junto. Quem está aqui é só prestar atenção mesmo, não precisa fazer nada além disso, só prestar atenção, pegar a sua Bíblia e prestar atenção. Que hoje a gente vai fazer essa breve exposição de Romanos 8, 28, certo? Então a gente vai fazer o seguinte, como sempre eu vou guiar aqui mais ou menos como é que vai ser a nossa liturgia aqui no vídeo, tá? Eu vou orar agora. Após isso a gente vai ler o texto. Então a gente vai começar a exposição. Vai ser um pouco diferente do normal, assim. A gente vai bastante por um caminho bastante temático, apesar de que ele é todo baseado nesse texto. Então ele vai ser expositivo. De qualquer forma ele vai ser expositivo, certo? Então vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse domingo, Pai. Nós te agradecemos porque nós podemos transmitir o culto, Senhor, porque nós podemos nos reunir aqui como igreja, Pai, nesse local. Senhor, nós agradecemos pela cidade, Pai, para a qual o Senhor nos enviou, que é a cidade de Videira, Senhor. Pai, que nós sejamos uma bênção nessa cidade, nós como igreja, Senhor. Peço também que o Senhor abençoe todos aqueles membros daqui da igreja que estão viajando, aqueles que precisaram ficar em casa, Senhor. Pai, aqueles que não puderam vir, Senhor, peço que o Senhor abençoe cada um deles, Pai. Que o Senhor nos edifique hoje. Pai, que o Senhor quebrante os nossos corações e as nossas mentes para que a gente receba a Tua boa palavra, Senhor. Quanto a mim, Senhor, que serei o mensageiro dessa noite, eu te peço que o Senhor não me deixe desviar, Senhor, nem para a esquerda, nem para a direita, mas que eu fique firme e fiel na Tua sã doutrina e que eu fale somente aquilo que Tu queres que seja falado, Senhor. Senhor, tenha misericórdia de mim, eu te peço, me usa, Senhor. Edifica-nos, Pai. Transforma-nos, Senhor, e faz transbordar em nós, Pai, a presença do Teu Santo Espírito, Senhor. Derrama Teu Espírito nesse lugar, Senhor, e nas casas onde está chegando esse vídeo, Pai. Eu te peço, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Então a gente vai hoje fazer essa exposição breve. Eu digo breve porque ainda que ela não é planejada para ser longa, né? Mas ainda que ela seja alongada, por causa do tema, ela ainda assim vai ser curta, né? E Romanos 8, 28, para quem está em casa. Todos abriram aí? Todos acharam? Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Certo? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse versículo, ele é bastante conhecido no nosso meio cristão. Ele é muito, muito conhecido, né? A gente talvez seja o versículo mais conhecido desse capítulo, seja que sabemos todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Em momentos de dificuldade, momentos de tristeza, momentos de abatimento, a gente volta a lembrar esse versículo. A gente está triste, mas sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E a gente volta a lembrar e volta a lembrar e volta a lembrar. E eu acho que é necessário, sim, a gente dizer que esse versículo, quando ele fala, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então todas as coisas,
é porque nesse meio ele está abarcando também todas as coisas ruins que acontecem, todo o mal que acontece, todas essas coisas. Porque as coisas boas dificilmente levam a gente a ficar pensativo. Dificilmente as coisas boas, a gente fala, é coisa boa, né? A gente tem um senso de merecimento dentro da gente, é coisa boa. Aí eu quero aprender do que é bom, né? Eu não quero aprender do que me faz sofrer. Mas todas as coisas operam. E do versículo 18 até o 25, vocês podem encontrar, eu acho que na maioria das Bíblias, que é a Revista Atualizada, segunda edição, ao meio da Revista Atualizada, segunda edição, chamada ARA, né? Também conhecido. Eu acho que do 18 ao 25, o título desse trecho é Os Sofrimentos do Presente e a Glória do Porvir, né? E esse trecho, só como curiosidade, esse título, ele não é um título canônico, tá? Ele não é um título inspirado por Deus. Para que se torne mais didático, que se facilite a leitura bíblica, que a gente se encontre melhor. Então, inseriram esse título. E esse título é fiel, de fato. É os sofrimentos do presente, as glórias do porvir. Antes de desembocar nesse versículo que é e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, o apóstolo Paulo está falando dos sofrimentos. Ele está falando de dores, ele está falando de males que acontecem àqueles que são crentes. Ele está se dirigindo principalmente àqueles que são crentes. Talvez também a gente pode ter uma outra crítica nesse texto aqui. E a crítica não seria ao texto, essa crítica seria a mim, porque volta e meia eu estou pregando sobre o mesmo assunto. Volta e meia eu estou falando, tá aí os sofrimentos desse mundo, né? E tudo que acontece, e as pessoas que morrem, e as catástrofes, né? E as pessoas que vão à falência, sabe? As pessoas que perdem tudo. E aí? Mas é que isso continua acontecendo no mundo. As pessoas continuam sofrendo, as pessoas continuam adoecendo, elas continuam se separando, elas continuam se divorciando, elas continuam ficando viúvas. Pais perdem filhos, filhos perdem pais. De repente o cônjuge fica doente. E eles vão até o fim, até que a morte os separe de fato. A gente vive num mundo perverso, num mundo caído. E a gente precisa voltar e voltar e voltar a essas coisas, sabendo que a nossa esperança está em Cristo e não nesse mundo, não nas dores desse mundo, não nos prazeres desse mundo. Mas a gente vai passar por essas coisas. A gente vai passar por sofrimento. E louvado seja o Senhor Deus por tudo que a gente vai passar, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E esse versículo, como os puritanos falavam, e o Paul Washer também repopularizou essa frase, a própria poeira desse livro aqui é ouro. Um pequeno trecho das Escrituras tem tanto para a gente, que é impossível que a gente não fique alimentado, que a gente não fique bem nutrido. E é por isso que aqui, pela graça de Deus, a gente preza por esse tipo de pregação, que é a pregação expositiva, que o Senhor Deus tem abençoado o Brasil com muitos, muitos pregadores expositivos. Mas antes da popularização da pregação expositiva, o Senhor Deus já abençoava o Brasil com muitos pregadores fiéis, que ainda que eles não pregassem dessa forma, ou não preguem ainda, o Senhor Deus usava e ainda usa esses homens. Mas para homens como eu, que não viveram tanto, não tem tanto a falar, a não sei que falem das Escrituras, então eu prefiro que a gente fique com esse tipo de pregação. Até por causa da minha pouca idade, eu prego há um bom tempo já. Mas a gente precisa ficar com isso, a gente precisa ir a fundo nas Escrituras e destrinchar as Escrituras. E ver cada pedacinho de coisa que Deus tem a falar e como Deus tem a falar. Deus tem muito a falar. E o Mike andou falando uma frase parecida nos últimos tempos, e eu concordo com essa frase, que é: se você quer que Deus fale com você, leia as Escrituras. Mas se você quer ouvir Deus falar com você, leia as Escrituras em voz alta. E você vai ouvir Deus falar. E hoje, se Deus permitir, nós vamos ouvir Ele falar. Porque é principalmente se Ele permitir. Se nós permitirmos, ok. Mas se o Senhor Deus mandar com que nós ouçamos, que nós escutemos a palavra do Senhor, então, eu não sei, ouçamos, né? Tá certo. Mas que nós escutemos a palavra do Senhor, quem vai poder resistir ao Senhor?
né? O homem pode até fugir do Senhor, mas ele não consegue escapar. Ele foge, mas ele não se livra de Deus. E hoje nós vamos ouvir um pouco mais sobre esse tema, batido e rebatido, lembrando que nós ainda estamos numa pandemia, né? Nós já estamos num estágio bem mais avançado dela, onde as curvas têm caído, os números de mortes também têm diminuído em muitos lugares. E agora nós aqui, pela graça de Deus, não. Mas muitos de nós, nossos irmãos em Cristo, lidam com as dores. E antes da gente entrar diretamente na parte positiva, eu quero falar do problema que esse texto lida, que é o problema do mal. E eu não vou me aprofundar no problema do mal, porque o problema do mal é muito complicado. A gente tem discutido ele ao longo de milênios, né? Na filosofia e teologia cristã. Mas a grande coisa, a grande crise que a gente tem em relação ao problema do sofrimento e a gente continua se fazendo essa pergunta e escutando de outras pessoas, por que coisas ruins acontecem? E para piorar a pergunta por que Deus deixa com que coisas ruins aconteçam? Ou então por que Deus deixa com que eu sofra? Deus não quer me ver feliz? Deus não quer me ver sem sofrer? E antes da gente de fato entrar para as perguntas que vou saber, Deus quer mesmo que eu seja feliz ou não? A gente tem que entender a ponto de vista de uma cosmovisão cristã. Cosmovisão é a visão de mundo que nós temos, né? A visão de todo um universo organizado que nós construímos, né? Que nós administramos, nós cristãos. E nós temos uma cosmovisão. Nós temos uma cosmovisão cristã, todos nós somos cristãos. E nós cremos e nós interpretamos toda a realidade a partir das Escrituras. Nós não olhamos para os meios da sociedade que nós vivemos, então olhamos para as Escrituras e interpretamos as Escrituras de acordo com a sociedade que nós vivemos. Se nós fizéssemos isso, as interpretações elas seriam tão relativas que não teria uma verdade no fim. Ou teria essa verdade e nós ignoraríamos ela. Infelizmente, muito se faz isso. As pessoas querem interpretar as Escrituras somente a partir daquilo que elas vivem e não a partir daquilo que é a verdade. A verdade, ela é mostrada pelo Espírito Santo à Igreja e é por isso que ao longo das eras e dos milênios nós temos visto cristãos que sequer se conheceram, que sequer leram os mesmos livros a não ser a Bíblia, eles interpretam as Escrituras da mesma forma. Por isso que quando nós caminhamos pelo corredor das eras na história, quando nós carregamos a sã doutrina, quando nós falamos das doutrinas da graça, quando nós falamos de uma boa hermenêutica, de uma boa interpretação, muitos e muitos homens nos saudariam e nos saudam no corredor da história. Nós encontraríamos ali naquele caminho, nós encontraríamos o apóstolo Paulo, nós encontraríamos Charles Spurgeon, nós encontraríamos Moisés mesmo, que é bem do início do Antigo Testamento, nós encontraríamos Moody, nós encontraríamos até mesmo Billy Graham em muitos aspectos nos saudando, e no céu nós vamos encontrar todos esses homens, ainda que eles tenham divergências doutrinárias. Tenham tido. O Espírito Santo tem dado à igreja a interpretação correta das Escrituras. E nós interpretamos, inclusive, o problema do sofrimento a partir das Escrituras. Nós não vamos olhar para o mundo e dizer, não, a gente tem que dar uma resposta para a gente absolver Deus. Não, a gente olha para as Escrituras e vê o que o Senhor Deus é e o que Ele quer para nós. E a primeira coisa que nós entendemos como cristãos, que ali em Gênesis, como vocês podem checar, a humanidade caiu. Adão era o nosso representante, ele era o nosso cabeça federal, como nós falamos quando tratamos de aliança. E Adão caiu e ele era o representante da raça humana toda. E com ele nós somos herdeiros de todo pecado e de toda morte que Adão conquistou para nós na sua queda. E o mundo caído é onde nós vivemos. Então o primeiro ponto que eu diria é que a natureza toda é caída, a criação toda é caída. Isso inclui o universo. Todo esse universo natural, ele é caído. E onde nós podemos ver isso? Vocês podem chegar isso em Romanos 8, 20, 21, fala assim: pois a criação está sujeita à vaidade,
ou seja, a efemeridade, ela se vai, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias. Até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. A natureza caiu, a natureza está presa nesse cativeiro de corrupção que é do pecado, a natureza toda caiu junto. É por isso que ainda na natureza, nós ainda sofremos de perigos, mesmo estando longe de outras pessoas. Não é só o homem que faz mal ao homem, a natureza também ela está presa à corrupção do pecado. E é por isso que nós vemos catástrofes naturais. Por isso que nós vemos terremotos que matam tantas pessoas. Por isso que nós vemos tsunamis. Nós vemos tempestades que vêm com granizo e vento e chuva e descargas elétricas. E pessoas morrem e nós não temos a quem culpar. E a natureza ela está caída também. Mas por causa disso, então, nós vamos culpar a natureza? A queda do homem levou toda a natureza consigo. O homem era responsável por essa natureza e tudo cai na queda do homem. E há uma frase há algum tempo que eu vi que diz que o homem não cai, o homem se arremessa. E foi exatamente o que aconteceu com Adão. Adão caiu porque ele se jogou no pecado. Ele se arremessou àquela maçã. Ele amou mais a informação que ele recebeu de sua mulher do que o seu próprio Deus. Ele confiou mais na conversa de uma serpente do que nas promessas de um Deus bondoso. O homem é responsável pela própria queda. E nós caímos e nós somos responsáveis por isso. Porque apesar de que Adão nos colocou no caminho da queda, nós fomos muito competentes em permanecer nesse caminho. No entanto, a gente não para no ponto de que a natureza está caída. A gente continua também sabendo que nós somos caídos. Romanos 3,23 diz: porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ao momento da queda de Adão, todos pecaram. Toda a descendência de Adão pecou e caiu. E todos foram retirados da plenitude de glória que o nosso Deus tinha a oferecer a todos nós. Na viração do dia, o Senhor Deus ele ia ter com Adão. E Adão se encontrava com o Senhor Deus. Então ali ele podia adorá-lo e conhecer mais. Adão, talvez por um momento, por tantos anos, talvez, ele tenha visto tanto de Deus, mas tanto, que é impossível a gente entender com a nossa própria mente, os nossos próprios pensamentos, como que Adão pôde cair. Ele teve com Deus pessoalmente. Mas é isso que acontece quando nós somos deixados à nossa própria sorte. Por isso que há quem diga que se nós pudéssemos perder a nossa salvação, nós perderíamos a nossa salvação. Porque quando Adão pôde, ele perdeu. Mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, porque nele está a nossa salvação. Nós estamos na mão de Cristo e de Cristo ninguém vai tirar a gente. A gente pode ficar seguro. Nós cremos na perseverança dos santos. Nós cremos que o Senhor Deus preserva os santos. Porque o pacto da nossa salvação foi feito entre Deus, Cristo e o Espírito Santo. E nenhum deles pode falhar. O pacto da redenção feito na eternidade para salvar a humanidade no tempo foi executado no pacto da graça ao qual nós vivemos. Nós podemos ter entrada plena e acesso ao nosso Cristo Jesus, porque nós estamos salvos. E ainda que a gente caia, o Senhor Jesus nos levanta. Ainda que a gente tropece, Deus, quando Ele olha para a gente caído, Ele vê Jesus na frente. Ele vê Jesus como o nosso cabeça federal, como o segundo Arão, como o nosso Salvador.
como nosso representante. Então nós temos esses dois pontos iniciais sobre o problema do mal. Isso é uma aplicação prática. A gente não vai para questões filosóficas, porque isso daqui é uma pregação. Mas nas aplicações práticas, teológicas, a gente tem que lembrar que primeiro a gente vive no mundo mal. A natureza é caída. O segundo ponto é que a gente vive num mundo mal, recheado de gente ruim. Que inclusive a gente não é melhor, mas a gente é salvo pela graça. E pela graça, lembrando, não é por méritos nem por obras. É porque Jesus fez a gente ser salvo. É porque Ele nos salvou. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mortos não fazem escolhas. O morto ele é livre para continuar morto. E nós continuaríamos mortos se o Senhor Jesus não pulasse nesse mar, não nos colocasse no seu barco e não soprasse dentro de nós o fôlego de vida. A nova criação é feita também. Nós somos novas criaturas. Nós temos esses dois pontos principais. Pessoas más no mundo mal. Isso, de acordo com a nossa cosmovisão cristã, de acordo com a teologia cristã, é suficiente para que você, pelo menos, se alguém que esteja vendo isso agora ou depois, não é cristão, entenda como nós cristãos pensamos. E há muito material para a gente discutir sobre isso. Então, por que Deus deixa o mal acontecer? A pergunta maior, na verdade, eu diria que não é nem porque Deus deixa o mal e o sofrimento acontecer. Porque se o mundo é mau e as pessoas são más porque elas querem ser más, elas rejeitam a Deus porque elas querem rejeitar a Deus, a pergunta maior é como que pode acontecer algo de bom nesse mundo? Como que há algum traço de bem nesse mundo? Como que nós vemos manifestação de coisas boas aqui? Se as pessoas são tão más. Porque nós sabemos que apesar de que o homem caiu lá em Adão, nós sabemos que o homem também foi criado em imagem e semelhança de Deus. E que ainda assim o mundo está mergulhado em graça comum de Deus a todas as pessoas. E essa graça comum não é a graça que salva. É a graça que refreia o mal, para que as pessoas não saiam desenfreadamente fazendo somente o mal e destruindo ao seu próximo. Nós temos que concordar com uma frase clássica: o homem é o lobo do homem. O homem quer o fim do homem. O homem quer matar o homem. O homem quer crescer às custas da ruína de outro homem. E perdoe a minha linguagem patriarcal aqui, mas isso inclui as mulheres. Pessoas querem destruir pessoas. E assim caminha a humanidade, tem caminhado. Desde que Adão e Eva saíram do Éden, Caim matou Abel. O mal se espalha. Quem já leu C.S. Lewis, se alguém já leu aqui o livro Sobrinho do Mago, lá nesse livro Sobrinho do Mago, que das Crônicas de Nárnia é o meu preferido, é o primeiro livro. E tem uma frase lá que fala assim, que entra uma bruxa no mundo lá, entra a maldade nesse mundo. E há uma frase no livro que fala assim, esse mundo foi criado há tão pouco tempo e o mal já entrou nele. É só uma metáfora do que aconteceu com o nosso mundo. O mal entra aqui. E o mal entrou aqui. E a gente tem vivido nisso. Porque os dias são maus. Não é isso que o apóstolo Paulo também fala? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus. E nós olhamos então e nós aproveitamos tantas coisas da vida. Essa é a grande questão. Muitos de nós, aqui principalmente onde nós vivemos, nós temos a oportunidade de vez ou outra, às vezes até sempre, comer a comida que nós gostamos, boas comidas, e escolhermos as roupas que nós gostamos, termos um bom computador, um bom instrumento. Essa é a nossa realidade aqui. E não fechando os olhos para que outros cristãos passem dificuldades ou vivam em uma situação de pobreza ou de mais simplicidade em relação à tecnologia ou a gostos do tipo em outros lugares, inclusive aqui no Brasil. Mas pela graça de Deus, nós podemos experimentar o bem. Então,
eu creio que essa introdução e essas são respostas necessárias para que a gente possa entrar no assunto do versículo, e a gente entrar no assunto do versículo, para que a gente possa destrinchar um pouquinho esse versículo. Nós vivemos no mundo mau. E nós vivemos pessoas más, e nós somos maus. E se não fosse a graça de Deus, nós faríamos as piores coisas possíveis. E às vezes nós até fazemos. Sabendo disso, de que a gente vive mergulhado nesse lamaçal aqui, e que Jesus, inclusive, andou no meio dessa sujeira toda, ele não se sujou e ainda se amou a gente, sendo que a raiva que ele tinha, ele poderia destruir, mas ele resolveu não destruir. Ele resolveu amar, deliberadamente, pelo beneplácito da sua vontade. Né? Então, no versículo 28, 8:28, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele fala assim, olha, sabemos. Essa palavra é importante, porque ele toma por certo de que a gente sabe disso. De que a gente sabe que todas essas coisas cooperam de fato para o nosso bem. E parece que quando a gente olha de uma maneira prática para a realidade cristã, a gente vê que todos os cristãos genuínos, e às vezes até aqueles cristãos genuínos que estão mais fracos, muitos deles passam por crises. E quando eles passam por crise, eles meditam em Deus, eles buscam a Deus. E eles caem sempre numa afirmação, que é: apesar de tudo, eu sei que Deus me ama. Apesar de tudo, eu sei que Deus cuida de mim. Parece que no fundo o Espírito Santo ele fala no coração do crente para que o crente saiba que sim, o Senhor Deus cuida dele. E para aqueles crentes que não chegariam a essa conclusão, como que nós podemos tratar? Porque talvez nós sejamos esses crentes. Para esses crentes nós temos as Escrituras, que ensinam isso. E para aqueles que não têm lido tanto, tem os pregadores, como muitos de nós somos aqui. E para esses que passam por isso, nós podemos dizer como igreja, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em nós há esse conhecimento. E nós precisamos gravar isso, para que nós possamos pregar para nós mesmos nos tempos difíceis. Sabemos que todas as coisas cooperam. Ainda que a gente não queira acreditar, nós sabemos disso. Em seguida ele diz que todas as coisas cooperam. É interessante que ele fala todas as coisas, porque ele já vinha falando de todos os sofrimentos e da glória do porvir. Então, olha, eu estou preso nesse mundo de sofrimentos. Mas não é um mundo terrível, onde a gente só sofre, sofre, sofre. É um mundo também cheio de graça, onde a gente também se deleita e sente muito prazer em muitas coisas. Há, no entanto, irmãos e outras pessoas que só têm sofrido durante anos. Ainda assim, para essas pessoas há um deleite. O Evangelho, se elas receberem o Evangelho. E o Espírito Santo se habitar nelas. E Cristo, se elas o receberem. E Deus a quem elas honrarem, se elas honrarem e adorarem. Mas ele fala que todas as coisas cooperam, né? Então não são só os sofrimentos. As coisas boas também cooperam. E quando a gente vai olhar para alguns outros comentaristas, como o Hendrickson e até João Calvino, eles vão falar assim, não é só os sofrimentos que nos acometem ou as coisas boas que nos acontecem. Ele falou que todo o universo, ele coopera, ele trabalha conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Para quem adora essas teorias de que hoje eu já agradeci o universo, se você joga energias boas, o universo ele devolve para você. Nós não cremos nisso, né? Porque isso também não tem fundamento nenhum. Né? E isso, inclusive, é contrário à fé cristã. Mas todo o universo, ele é soberanamente governado por Deus. E o Senhor Deus, ele ama o seu povo coletivamente e individualmente a cada um daqueles por quem Cristo morreu. E quando ele ama dessa maneira, ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem dessas pessoas. Porque ele prometeu isso, ele garante isso, é uma garantia, todas as coisas cooperam para o bem. Cooperam significa trabalhar, cooperam.
elas trabalham em conjunto. Por isso que todas essas coisas, a natureza, o Senhor Deus está fazendo com que elas cooperem, com que ela coopere para o nosso bem. Mas não só a natureza, como também os males que nos acontecem, as coisas boas que nos acontecem. Talvez a gente esteja passando por problemas de saúde, talvez alguns passem por problemas psiquiátricos, alguns passem por problemas de diversos tipos, sabe? Pessoas em todos os lugares têm sofrido com seus casamentos. Crises e mais crises e mais crises, às vezes crises de identidade mesmo. As pessoas não sabem quem elas são. O que eu devo fazer? Mas se você é um crente, todas essas coisas estão cooperando para o seu bem. E o seu bem pode ser algo que você ache que não é o bem para você. Talvez essa dose de sofrimento seja também o bem que você precisa agora. Seja exatamente isso que você precisa para ficar mais santo, para ficar mais próximo de quem Cristo é, para ficar mais parecido com Cristo. Talvez nós precisemos disso. Às vezes a gente precisa de um espinho na carne. Sabe, isso não é exclusividade nossa. Quando a gente vai lá para Isaías 53, a gente vai ver Isaías falando de Jesus. Ele vai falar assim, Jesus, ele era o servo sofredor, homem de dores, que sabia o que é sofrer. Ele foi traspassado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sabe, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Cada um se desviava como ovelhas pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a iniquidade de todos nós sobre ele. Por isso nós somos salvos. Por isso nós estamos em Cristo Jesus, porque ele fez a obra. E o apóstolo Paulo também fala que nós estamos completando os sofrimentos de Cristo que nos restam. Não significa que Cristo não sofreu o suficiente, mas que ainda há uma boa dose de santificação e sofrimento por meio da santificação destinada àqueles que creem. E falando de acordo com o que o texto fala, destinado àqueles que amam a Deus. John Piper, ele fala numa pregação que é: abrace o sofrimento. Abrace o sofrimento pelos seus pecados. Com coragem. Sabe, o que pode botar medo na gente? A gente é crente. Sabe, a gente vai viver uma batalha sangrenta, mas a vitória é certa. Então, para quem ouve isso daqui e está passando por um problema sério na sua família, na sua vida, seja qual tipo de problema for, eu não estou prometendo para você uma vida tranquila, eu não estou prometendo para você que se você trouxer seu dízimo e sua oferta fielmente todo domingo, todo mês, eu não estou prometendo que você vai ficar livre dos seus problemas. Eu não vou prometer para você que você vai parar de sofrer. Se você vê uma igreja que na frente está escrito pare de sofrer, duvide que seja uma igreja. A maioria delas não são. São engodos, mentiras, lugares de falsos profetas e falsas profecias. Aqui nós sabemos de uma coisa. Nós vamos sofrer por Cristo, nós vamos sofrer em Cristo, mas nós vamos ficar alegres em Cristo, porque há contentamento no nosso Jesus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Mas ele fala que todas as coisas cooperam para quem? Para aqueles que amam a Deus. Essa promessa não é para todas as pessoas, é para aqueles que amam a Deus. E quem são aqueles que amam a Deus? Não é a todos aqueles que têm uma ideia de um Deus. É sobre um Deus verdadeiro, um Deus bíblico, que diz que o seu Filho é o caminho e a verdade e a vida, não outra verdade, não uma verdade, não um caminho, não uma vida, mas o caminho, a verdade e a vida, como eu falo exaustivamente, domingo após domingo, esse versículo aqui. Nós cremos num Deus verdadeiro, um Deus que não mente, um Deus que não se contradiz. O que ele promete, ele cumpre. O que ele fala que ele vai fazer, ele fará. O nosso Deus, se ele promete e ele vai cumprir, se está escrito que todas as coisas cooperam para o nosso bem, todas as coisas cooperarão. Mas para todos aqueles que amam a Deus. Quem são aqueles que amam a Deus?
Eu creio que, em primeiro lugar, aqueles que creem em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas crer em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador é também viver no caminho que Cristo nos deixou. O caminho de Cristo é um, e ele não é qualquer caminho. Não é assim, Deus está dentro de cada um de nós e nós vamos simplesmente viver como Deus se revela a nós. Deus se revelou e você quer saber o que Deus fala? Está aqui nas Escrituras. O Senhor Deus se revela nas Escrituras. E elas estão à disposição, uma janela para a eternidade, para que todos aqueles que vierem a Ele não serão jogados fora. Ninguém será jogado fora. Então, se você se pergunta, como eu sei que Deus me escolheu? Se Deus, por acaso, não me escolheu e eu quiser Jesus, a resposta está aqui. Todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Nós podemos encontrar isso no livro de João. Essas são palavras de Jesus para nós. São esses que amam a Deus. E essa pergunta que eu faço para você, a quem eu quero consolar essa noite, é: você ama a Deus? Essa promessa é para você, essa garantia é para você? Você pode até estar triste, pode estar atônito com o que lhe acontece, talvez esteja lhe acontecendo coisas terríveis, talvez por sua própria culpa. E muitas coisas que nos acontecem são por nossa própria culpa. Mas há um mundo todo acontecendo também, coisas que nós não temos controle e que nos acontecem, como essa pandemia. Mas se você está em Cristo, então essa promessa é para você. Talvez sejam anos e anos de sofrimento. Essa promessa é para quem crê em Jesus. Essa promessa é para quem está em Jesus. Mas mais um sinal daqueles que amam a Deus é: eles se arrependem dos seus pecados. Eles se remoem pelos seus pecados. Eles lutam para abandonar os seus pecados. Eles abandonam os seus pecados. Eles podem continuar lutando, mas eles vão vencer. Porque nós somos mais que vencedores. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé é em Cristo. Nós vamos lutar contra o pecado e nós vamos ter muitas vitórias contra o pecado. E um dia, na ressurreição dos santos, naquele dia, no dia final, aí a gente não vai precisar lutar. O nosso rei já virá e ele decretará a vitória. E a vitória já está decretada, ele executará essa vitória. Já não haverá mais lágrimas, nem choro, o Senhor virá. E nós seremos livres de tudo isso. Um outro ponto dentro disso também é que se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, é que são segundo o propósito de Deus, segundo o propósito a quem Deus chama as pessoas. E essas pessoas aqui são aqueles chamados, eficazmente chamados. Não são os muitos chamados que não foram escolhidos. São aqueles chamados em Cristo Jesus, aqueles que recebem o Evangelho, em quem nasce, brota a semente, cresce, frutifica. Para esses que é essa promessa. Só um pouquinho, falou um pouco de aqui. Eu falo: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós recebemos essa promessa, no entanto, nós sabemos de uma coisa: os nossos olhos têm que estar na eternidade. Muitas das promessas feitas para nós hoje serão recebidas na eternidade. Por isso, a nossa maior esperança não é para hoje. Porque se fosse para hoje a nossa maior esperança, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens, como está escrito em 1 Coríntios 15, 19. Se não há ressurreição, então nós somos os mais miseráveis. Se a nossa esperança em Cristo é só para essa vida aqui, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. No entanto, a nossa esperança em Cristo é para essa vida e para o porvir. Então nós temos eternidade e eternidade de deleites e alegrias no Senhor. E hoje nós temos deleites e alegria no Senhor. O Senhor Deus, Ele tem sido bondoso conosco. Só em nos salvar já é suficiente, mas Ele fez tantas outras coisas. Tantas e tantas outras coisas. O Senhor Jesus é bondoso e o Senhor Deus é bom. No mundo recheado de maldade, nós degustamos essa graça que será
finalmente e plenamente a gente se banqueteará o banquete da graça servido a nós, quando a noiva, que é a igreja, sentar à mesa com o cordeiro, o noivo. Ali será o fim. Também eu não estou estimulando ninguém a começar a procurar tanto a eternidade de tal maneira que ignore o presente. Como se a gente tivesse que ignorar os problemas e viver como se nós fôssemos monges, esperando que simplesmente o mal passe e a nossa vida acabe. A gente continua lutando, a gente pede para o Senhor Deus que Ele nos livre das doenças, que Ele nos livre das tristezas, que Ele nos livre dos problemas financeiros, todas essas coisas que nós passamos e às vezes do luto, sabe? Às vezes de um coração partido, nós pedimos ao Senhor Deus que Ele cure essas coisas, Ele sare os corações, Ele nos dê ânimo, nos coloque de volta para a batalha. Nós vemos o Antigo Testamento todo repleto de exemplos daqueles que pediram bênçãos para aqui e para agora. Senhor, levanta-te, Senhor, pois os homens vêm e eles são inimigos do teu povo, Senhor. Senhor, levanta-te, pois o meu filho está doente, Senhor. E tantas vezes o Senhor Deus se levantou. E aí fica, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se nós fomos chamados segundo o propósito de Deus, nós amamos a Deus, então todas as coisas cooperam para o nosso bem. Isso não significa o fim dos sofrimentos. Então a pergunta é, Deus quer que eu seja feliz? E a resposta é, Deus quer que eu seja feliz. Deus quer que eu seja feliz. Filipenses 4,4 fala assim, olha, alegrai-vos no Senhor, mais uma vez eu digo alegrai-vos. Em outras traduções está escrito regozijai-vos no Senhor, mais uma vez eu digo regozijai-vos. Então alegrem-se no Senhor. A alegria do Senhor, a satisfação do Senhor é mandamento. Ele está dizendo para a gente buscar a alegria no Senhor, ainda em meio a tudo isso aqui. O Senhor Deus não só quer que a gente seja feliz, como Ele manda que a gente seja feliz. Que a gente seja alegre no Senhor. Em 2 Coríntios 6,10, se eu não me engano, o apóstolo Paulo fala assim, contristados, mas sempre alegres. A gente está aqui, a gente está sofrendo. O apóstolo Paulo podia falar isso melhor, talvez, do que todos nós aqui. O apóstolo Paulo sofreu 5 vezes 39 chicotadas. As costas dele já eram todas retorcidas. Alguns falam que é como se a sua pele já fosse como uma geleia. Sabe, que ele sofreu tantas e tantos baques na coluna, que ele já andava encurvado, porque a sua coluna retorceu. E ele sentia dores e mais dores. E além dele ter sido apedrejado, e dele ter passado perigo de irmãos, de falsos irmãos, de patrícios, e perigo de saqueadores, e ele passou por um naufrágio. E esse mesmo homem que fala isso, ele fala, alegrai-vos no Senhor, mais uma vez eu digo alegrai-vos. E ele fala, contristados, mas sempre alegres. É como se ele estivesse sempre com muito motivo para chorar, mas ele olhasse para o seu Senhor e dizia, ah, o meu Senhor, Ele é tão precioso. Porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. E o apóstolo Paulo tinha o seu tesouro em Cristo, e nós temos que ter o nosso tesouro no mesmo lugar. Cristo, o tesouro da sua igreja. Nós temos também muitos outros tesouros. As nossas famílias, sabe, os que são casados, as suas esposas, os seus maridos, seus amigos. Os amigos são tesouros do Senhor. Tanto que o reino de Deus é um reino de amigos. Todo mundo vai ser amigo lá. Todo mundo vai ser muito amigo lá. Mas todas as coisas cooperam, nós ainda vamos sofrer. Então Deus quer que eu seja feliz? Sim, Ele quer que eu seja feliz. Ele quer que eu seja feliz nessas coisas e por meio dessas coisas, como diria João Pai. Em todas essas coisas. No versículo 33 desse mesmo capítulo, fala assim, ó. Perdão, esse mesmo capítulo? Ele fala assim, ó. Do versículo 33 para frente. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo.
fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E ele também diz no versículo 32, que é aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Deus nos ama. Deus ama o seu povo, porque ele entregou o seu filho, por quem Cristo morreu. Cristo, o Filho do Deus vivo, morreu por nós. Nós temos tudo o que nós precisamos. Uma última citação, antes de nós encaminharmos para a conclusão, que diz que se tudo que eu preciso, o Senhor Deus me dá, se o Senhor é meu pastor e nada me faltará, como dizem os Salmos, então o que eu não tenho, eu não preciso. Mas se todas as coisas o Senhor Deus dará, então tudo que eu tenho agora é o que o Senhor Deus acha que eu preciso. E se é uma dose de sofrimento, é porque o Senhor Deus acha que eu preciso disso. Amém? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Nós somos o povo de Deus, nós fomos eleitos em Cristo e nós estaremos com Cristo na eternidade. Não deixem de lutar pelo bem agora, pela felicidade agora, pelas coisas que vocês precisam agora, mas confiando que o Senhor Deus é soberano e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém? Senhor, nós nos colocamos aqui, Senhor, diante de Ti, Senhor, para agradecer por esse sermão, Senhor, agradecer pela igreja que o Senhor nos deu, pelo povo que se reúne aqui. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor fala conosco, Pai. Pai, eu te peço, Pai, que o Senhor continue falando, Pai, aviva essa igreja, Senhor, eu te peço. Aviva aqueles que estão assistindo de suas casas, aqueles que assistirão depois, Senhor. Seja feita sua vontade em nossas vidas, Pai. Dá-nos livramento dessas dores e desses sofrimentos que nós estamos passando, Senhor, cada um de nós. Dá-nos livramento, nós pedimos, Senhor. Mas dá-nos também contentamento em Cristo, sabendo que, enquanto não passar a tempestade, nós sabemos que o barco não vai afundar se o Senhor estiver no barco. E que quem é Senhor do mar e do vento é também nosso Senhor. E por isso nós podemos cantar: sossegai, sossegai ao nosso coração. Assim como tu, ó Mestre, fala para o mar e para os mares e para os ventos. Sossegai, sossegai. Sossega-se o mar, sossega-se o vento, sossega-se a nossa alma. Senhor, nós te agradecemos por isso. Nós colocamos tudo isso diante de Ti. Pedimos também que o Senhor abençoe a vida de cada um, que eles voltem em paz para suas casas. Livre o Senhor desse vírus, Pai, dessa doença, Senhor. E aplaca, Senhor, esse vírus, essa pandemia. Continua protegendo-os dessa igreja, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, todo o Teu povo no mundo todo, Pai, os nossos familiares também. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Se você ouviu essa mensagem, o Senhor Deus falou ao seu coração, e você crê que você precisa tomar uma decisão com Cristo e arrepender-se dos seus pecados e retornar ao caminho que um dia o Senhor Deus colocou diante de você para você andar, então venha para Cristo. Essa palavra é para você. Se você que precisa falar com alguém, nós estamos à disposição. Se você tiver no nosso WhatsApp, pode mandar uma mensagem no WhatsApp. Se não, pode mandar uma mensagem na página do Facebook, se quiser falar pessoalmente com algum de nós, nós estamos à disposição para isso, certo? Também não esqueça de, se o Senhor Deus tocou você e você crê que essa mensagem precisa ser compartilhada, curta a mensagem, compartilhe para que mais e mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe e eu espero que a semana que vem a gente se encontre aqui. Até mais.